Leram o sumário que a Comissão Eleitoral mandou. Assim, eu até pediria assim, que vocês levantassem a mão para eu ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas têm ideia das regras. Tá, tudo bem. 4 pessoas. Então, assim, o debate ele vai ter uma sequência de mais ou menos 6 etapas. A primeira etapa do debate vai ser a apresentação das chapas e das regras. A segunda vai ser a apresentação das propostas das chapas. A terceira vai ser as perguntas da enquete virtual que foi enviada. A quarta etapa vai ser as perguntas entre as chapas e depois nós vamos fazer um intervalo. Bom, em quinto lugar, nós teremos as perguntas da plateia. E em sexto lugar, as considerações finais. Bom, nós temos 2 chapas hoje inscritas para a nossa eleição, a articulação e a chapa O Tempo Não Para. A articulação ela é formada pela Sulimara, candidata à diretoria geral, o Theo, como diretor administrativo financeiro, a Maria Elisa, como diretora de assuntos profissionais e formação continuada, a Ana Célia, como diretora de assuntos jurídicos, e o Ramon, como diretor de assuntos institucionais e comunicação. A outra chapa, O Tempo Não Para, ela tem o Og como candidato a diretor-geral, o Martim como candidato a diretor administrativo financeiro, a Lia como diretora de assuntos profissionais e formação continuada, o Fernando Meloni como diretor de assuntos jurídicos e o Salvador como diretor de assuntos institucionais e comunicação. Bom, eu vou ler rapidamente o documento que nós enviamos para todos, para que todo mundo tenha ideia de como é que vai funcionar, qual que vai ser a dinâmica do presente debate. Bom, no caso, além das chapas, nós temos algumas figuras, o mediador, que sou eu, o Rodrigo, ele está como secretário, e nós vamos escolher aqui a comissão eleitoral, ela vai fazer o seu convite aqui a uma comissão de jurados, que no caso a gente já conversou com o Gian, a gente queria fazer o convite ao Fiore, e também assim, a gente conversou, a gente também pensou em chamar a Sara para fazer parte dessa comissão de jurados. Eu vou agora falar rapidamente quais são as atribuições de cada uma dessas figuras. Eu, como mediador, eu vou, além de iniciar o debate, apresentar as chapas, escolher em conjunto com os secretários jurados do debate. Eu posso conceder e cassar a palavra, eu vou fazer a transição entre as falas, vou impedir desvios de tema, controlar o tempo, fazer a transição entre as etapas e encerrar o debate. O Rodrigo, como secretário, ele vai, além de escolher os jurados, ele vai passar a lista de presença, auxiliar o mediador no controle do tempo, receber as perguntas da plateia e receber os pedidos de resposta e eventuais reclamações e encaminhá-los aos jurados. E a comissão de jurados ela vai julgar eventuais pedidos de direitos de resposta que as chapas façam em caso de citação ou de ofensa, vai julgar e decidir os encaminhamentos de eventuais reclamações e realizar os sorteios previstos. Bom, a cada etapa eu retomo a palavra e eu explico rapidamente como é que vai funcionar a dinâmica daquela etapa. Bom, apenas algumas questões finais sobre contagem do tempo. Conforme forem concedidas as falas para cada chapa, para cada candidato, quando faltar 1 minuto para a fala terminar, nos casos que a gente tiver de 10 minutos, 3 minutos de fala, eu vou dar um toque na mesa. Então eu vou pedir o silêncio para todo mundo porque vai ser importante. Quando faltar 30 segundos antes do final de cada tempo de fala, eu vou dar 2 toques e quando terminar o tempo de fala, eu vou cassar a palavra da maneira mais violenta possível. Então, por favor, a gente combinou que a gente ia respeitar o tempo e todo mundo vai respeitar o tempo. Bom, então é isso. E também outros direitos que as chapas têm é de encaminhar pedidos de direito de resposta e de eventuais reclamações. Então, terminando a primeira etapa, pois não? Só mais um recado, né? O Jean vai passar, explica a questão das células. Sim, sim. Bom, como eu disse,
Entre o quarto e a quinta... Você levantou a mão? Tá. Entre a quarta e a quinta etapa, a gente vai ter um intervalo. A gente vai enviar, a gente vai passar para vocês uma série de células identificadas e, enfim, vocês vão poder direcionar perguntas para ambas as chapas ou para uma chapa que vocês queiram e essas perguntas elas vão ser depositadas em urnas específicas. Jean, quais são as cores? A cor azul é da chapa O Tempo Não Para e a verde da chapa Articulação. E aí as urnas estão aqui no fundo, né? Isso. Então vocês encaminham ou para o Jean ou para o... Não, coloca, deposita na urna ali dentro. Isso, Então todo mundo pode fazer pergunta, depositar dentro da urna lá. É só escrever a pergunta e a azul, O Tempo Não Para, e a verde é articulação. Então esquema de self-service, vocês vão lá e depositam nas urnas. Bom, então já escolhemos aqui os 3 jurados que vão ser responsáveis pelo julgamento dos pedidos de resposta e eles também vão ser responsáveis por todos os sorteios que eventualmente sejam necessários. Aliás, eu não te perguntei, sabe, você topa ser jurado? Tudo tranquilo. Eu tenho uma dúvida, João. As pessoas poderão pegar perguntas adicionais ou não? Não. É uma pergunta por pessoa, no caso. Por chapa, né? Isso, por pessoa, por chapa. Vocês podem fazer 2 perguntas, uma para cada chapa. Bom, agora a gente vai passar para o nosso primeiro sorteio, porque vai ser sorteada a chapa que vai iniciar com a palavra. A gente vai passar para a segunda etapa. Cada chapa vai ter 10 minutos para apresentar os seus programas, respectivos princípios e propostas. Então, vou pedir aqui para os jurados, para o Jean, fazer o sorteio entre os 2 nomes, entre a chapa Articulação e a chapa O Tempo Não Para, para a gente ver quem vai começar. Pois não? Só fazer um esclarecimento também, né, João? Que esse primeiro sorteio vai valer daqui até o final do debate. Então, sorteou, a ordem que foi definida aí vai ser a ordem que vai continuar daqui até o final do debate. Excetuando a parte de isso, exato. Daqui até o final, a gente vai seguir essa ordem. Na segunda etapa, entre as perguntas da mesma chapa, o primeiro que for sorteado agora vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Sempre o primeiro, né? Tá. Porque a ordem é sempre das perguntas. Isso. Tá. Sempre vai ser, em cada bloco vai ser o primeiro que tiver naquele bloco. Bom, a gente só tem uma questão de ordem aqui. Sorteio, o clima do sorteio. Tudo bem, pode sortear. Depois a gente segue por questão de ordem. Sim. O vencedor é O Tempo Não Para. Bom, E segunda articulação. apenas 2. A gente só tem uma questão de ordem antes de conceder a palavra para vocês. Eli, a gente está achando que 7 pizzas é muito, se a gente conseguir cancelar umas 2, talvez. A gente já pediu só 6. Você acha que cancela 2 ou pode levar uma quentinha quem quiser? Fernando tá Esse com debate fome, vai ter a sangue. gente Não, vai a manter 6 gente pizzas. pediu 6. Quer cancelar uma ou vai 6 mesmo? Não, acho que Gente, estamos em não é 20. Comissão eleitoral. Não é muito. Mas deixa 6. Bom, então agora cada chapa ela vai ter mais ou menos 10 minutos. Eu vou pedir para vocês respeitarem o tempo. O pessoal está valendo. Façam uso da palavra. Então, primeiro, boa noite a todos e todas presentes nesse debate. Dizer que esse período eleitoral ele é bastante importante e que, em especial, esse momento de troca de ideias, ele vai ser fundamental, porque é um dos únicos momentos em que a gente vai poder conversar de maneira conjunta, nós e outra chapa, sobre a associação, sobre a carreira e até pelo perfil, né, da carreira hoje que está descentralizada, esse momento, então é bastante único para a gente conduzir esse debate. Peço a todos que se envolvam, que façam bom proveito desse momento
inclusive a outra chapa. Passados, então, os 3 anos de carreira que nós temos, nós vivemos bastante coisa junto, nós tivemos uma vivência bastante intensa, e acho que esses momentos, por toda a história, nós acumulamos, ele trouxe, ao mesmo tempo, um grande sentimento de carreira, mas e também propiciou, no meio do caminho, várias clivagens. Acho que a gente está num momento de maior maturidade, a gente hoje já viveu vários processos de trabalho, né? 5 trocas de secretário, e a gente pode apresentar, enquanto conjunto, uma proposta mais robusta, inclusive para a carreira, inclusive para o nosso destino. Acho que hoje a gente pode ser mais protagonista, mais propositivo em relação ao nosso futuro do que a gente era antes, né? Acho que a carreira a gente pode fazer um debate que não pode mais ficar à mercê de um chefe chegar, colocar um projeto de promoção pessoal. A gente não pode mais ficar à mercê de mudanças de vento que sejam não propícias ao trabalho. Eu acho que chegou o momento da gente também conseguir construir pautas e conseguir construir ocasiões para que a gente consiga avançar com a carreira enquanto aquilo que a gente acredita ser a nossa missão. Para isso, a gente vai precisar de uma associação cada vez mais propositiva, uma associação cada vez mais vibrante, uma associação cada vez mais protagonista, né? E isso não se faz de um dia para o outro, isso não se faz com fórmula mágica, isso se faz construindo a viabilidade, construindo as propostas e com diretrizes bastante claras. Não adianta a gente chegar aqui e tentar colocar uma fórmula mágica, tentando prever o cenário de amanhã, tentando colocar o que a gente acredita que vai ser a progressão de uma linha, né? Acho que a gente tem que estar preparado para diversos cenários, a gente tem que estar preparado para enfrentar o próximo chefe, as próximas eleições, as próximas rodadas de debate com o governo, a partir de uma posição mais positiva, através de uma pauta que consiga conciliar os interesses de todos da carreira. Não adianta a gente chegar para a negociação a partir de certo ponto determinado ou a partir de ideias que podem não vir a acontecer. Para isso, a gente tem que conseguir juntar coisas que são bastante difíceis. E difíceis porque a carreira não é uma carreira que está estruturada hoje no governo. A gente passou 3 anos, ninguém conseguiu dar um rumo para a nossa carreira. E se a gente perguntar daqui a 3 anos o que vai acontecer, a gente não sabe o que é esse futuro. Então, a partir disso, não dá para a gente esperar que alguém provoque essa reflexão, que o Estado chegue com uma fórmula mágica. E a gente vai ter que ter flexibilidade, porque nossa história também nos colocou em diversos ambientes, em diversas tarefas dentro do Estado, em diversos processos de trabalho, que não são só projetos, mas que têm projetos, que não são só atividades contínuas, mas que têm atividade contínua, que são atividades que estão dentro da gestão, mas que trabalham com gestão ou não trabalham com gestão. A gente tem uma diversidade dentro da nossa carreira e uma diversidade de vínculos que ela precisa ser trabalhada. E não adianta a gente vir com uma resposta só para quem está na gestão, não adianta a gente vir com uma resposta só para quem está em situações ad hoc ou para uma situação para quem está numa situação específica. Acho que a gente, se tudo der certo, consegue passar nosso programa aqui, a ideia que vem sendo construída, que é de conseguir trabalhar com essas realidades que podem parecer opostas, mas que a gente consegue e vai ter que ter esse desafio de transformar isso numa carreira que seja vibrante, numa carreira que vá rumo à nossa missão. Para isso, a gente acredita que a gente vai ter que avançar na institucionalização, inclusive do Estado, para conseguir dar conta das atribuições do que a gente vem querendo trabalhar. Hoje nós temos instrumentos e que acho que podem ser melhorados. A gente tem
hoje uma institucionalidade dentro da gestão, e é uma realidade a Secretaria de Gestão. Muitos colegas trabalham lá, muitos colegas têm projetos a partir de lá, muitos colegas têm atividades que têm vínculos com a Secretaria de Gestão. E nós precisamos dar resposta a essa realidade e construir um clima institucional capaz de lidar com isso e construir os instrumentos para também dar conta disso. A gente tem casos de colegas que não conseguiram se adaptar e o instrumento acaba que não consegue responder. A gente não tem uma capacidade institucional de responder isso também, a partir de uma coordenadoria que não tem os cargos suficientes para dar conta do trabalho de coordenação, que não tem a instrumentalização possível para conseguir fazer esse trabalho de maneira que nós gostaríamos, e nós precisamos avançar na institucionalização daquilo que a gente acredita que vai ser a coordenação do trabalho PT. Para além disso, a gente vai precisar também construir pauta, não só para a SGP, mas vai ter que construir pauta para os colegas que estão fora em situação ad hoc. Né? Eu vim aqui por meu brilho próprio, eu consegui um contato, eu tenho aqui um caminho que vai para além do que hoje é colocado como uma carreira. E para isso, nós vamos ter que construir um instrumento que consiga dar flexibilidade, mas que consiga dar segurança. A gente acredita e torce para que sejam eternos os amores dos EPPs, né? Mas que um dia, se eles vierem a acabar, eles tenham a segurança para poder retornar para uma institucionalidade bem construída e para uma carreira que consiga dar continuidade a um plano de gestão da carreira. Ou seja, muitos colegas tiveram em uma organização que virou autarquia ou qualquer outra situação. É importante que ele consiga, se mudar o quadro, retornar para algum lugar. Isso dá segurança às pessoas. Porque senão muda a atividade, dão outra tarefa, e nós sem termos uma CEP para definir o que é a tarefa EPP, nós estamos sujeitos a isso hoje, e ele não vai conseguir retornar para ter o vínculo. Isso aconteceu com os executivos públicos, é algo que nós não desejamos. E não desejamos porque daí a pessoa fica solta na instituição, sem um amparo do que seria uma estrutura formal para conseguir fazer a gestão da carreira, e para lá ela vai ficar por tempo indeterminado. Então, hoje, na atualidade da pauta, a gente precisa fazer uma gestão de carreira, conseguir abarcar os diversos vínculos que a gente tem de trabalho e conseguir abarcar as diversas atividades por meio de um instrumento adequado de gestão do que hoje a gente entende que seja, né, a nossa carreira, mas também dando conta daquilo que a gente deseja que ela possa vir a ser dentro desse Estado, independente de quem estiver à frente do governo. Fica uma boa síntese. Então, vamos construir pautas, e daí sempre aprovadas com os diversos órgãos da gestão, mas também para o governo, também para o CQGP, também para a CEP, e daí para a CEP uma reestruturação e também a eleição dos colegas. Além disso, a gente vai fazer uma administração da gestão da PPSP que consiga dar conta das tarefas cotidianas, e daí isso a gente acredita que vai liberar nosso tempo, nossas energias para trabalhar naquilo que é fundamental para a carreira, e vai conseguir dar uma institucionalidade, inclusive a própria PPSP, para que ela consiga falar o que individualmente a gente não pode. Isso tem que ser uma articulação, né? Porque nós falamos enquanto indivíduos em nome da carreira, mas a PPSP também tem que se posicionar de maneira institucional e mais dura para todos nós. Continuamos o debate e mais para frente nós vamos falar de outros assuntos como sociedade, como convivência. Obrigado a todos, obrigado mesa. Obrigado. Só um instante, por favor. Vocês podem começar. Associados e associados, membros da chapa O Tempo Não Para, Comissão Eleitoral, boa noite. Assim como o Martinho colocou, hoje é um dia muito importante para nós, da nossa carreira, porque é muito difícil hoje em dia a gente conseguir reunir esse tanto de pessoas para discutir sobre a associação, sobre os desafios que nós temos no nosso dia a dia, como nós podemos enfrentá-lo, e eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento para ter uma conversa muito franca entre nós. Uma conversa franca, baseada nas ideias,
nas diferenças de ideias e como a gente pode trabalhar junto para que a carreira consiga atingir suas finalidades. Nós, da articulação, pretendemos aqui fazer uma conversa muito franca, aberta, e estamos dispostos a colocar de forma muito clara o que nós defendemos e por que nós defendemos. Vejam, eu acho que vocês todos aqui que se dispuseram a vir até aqui a discutir sobre a carreira, a escutar o que nós temos a dizer sobre o que nós pensamos sobre a carreira e a associação, imagino que tenham pelo menos dado uma olhada nos nossos programas. E vocês vão ver entre os programas que há muitos pontos em comum, há muitos pontos de convergência. Esses pontos em comum, eles estão nos nossos princípios, na nossa forma de ver a carreira. Por exemplo, nossos princípios. As duas chapas apontam sobre o fortalecimento da carreira. O fortalecimento da carreira talvez seja o nosso maior objetivo enquanto associação. Talvez seja o que nos une aqui, porque é uma pauta comum a todos nós. A participação, ela faz parte desse processo de fortalecer a carreira. Por quê? Porque a gente está se unindo, está se articulando, está se organizando em torno dessa causa comum. E nós entendemos hoje também que a associação ela passa por um esvaziamento, talvez natural, frustrações que nós passamos ao longo do tempo, um desgaste natural de qualquer tipo de associação que nem sempre consegue ter uma participação ativa dos seus associados, mas ambas as chapas entendem que é importante fazer uma comunicação com os não associados. Isso está nas propostas das duas chapas. Nós entendemos que precisamos aperfeiçoar os mecanismos de participação para que eles sejam de fato participativos, e que é um desafio. A gente também não tem a resposta de como fazer aumentar a participação das pessoas. Nós não temos. O que nós vamos buscar, e que eu acho que ambas as chapas vão tentar buscar, é como a gente pode melhorar. Às vezes pode ser conversa de corredor, às vezes pode ser em meios mais claros, não sei, mas a gente vai buscar junto. Nós também temos uma visão sobre carreira, ou o que nós colocamos no nosso programa, que é uma visão de futuro, muito parecida na nossa opinião. Que a carreira, ela veio para dar para tentar fazer a atuação do Estado ser uma atuação mais efetiva, que ela agregue valor para a gestão pública. E nós também entendemos o papel político da nossa carreira. E eu acho que isso está posto, de alguma forma, nas duas propostas. Qual é esse papel político, então? É que a gente, por meio da nossa carreira, a gente consiga fazer com que o Estado tenha uma atuação diferente da que ele tem hoje e que ele possa, de fato, contribuir para que, por meio do Estado, a gente consiga fazer uma sociedade melhor. Eu acho que, no fundo, muitos de nós aqui, quando entramos para a carreira pública, foi isso que nós ambicionamos. E o que a gente... Bom, e daí vocês vão me perguntar, poxa, se vocês veem tantos pontos em comum, se há pontos em comum em questões fundamentais, que são os princípios, que são a forma de ver a carreira, por que então disputar o voto de 50 pessoas? Por que ter duas chapas? E aí, qual é a nossa resposta? Nós, da articulação, optamos por fazer uma chapa porque nós entendemos que temos prioridades diferentes de ação. Nossas prioridades de ação estão voltadas para uma melhor inserção da carreira. E aí, eu não vou ter tempo aqui para discorrer sobre nossa análise sobre o contexto atual, mas isso está posto no nosso programa. A gente faz uma avaliação talvez bastante crítica sobre o nosso contexto atual.
tanto da inserção da carreira, quanto, quer dizer, principalmente da inserção da carreira, como ela está hoje no Estado. E é para a gente ter uma inserção, e a gente acha que a carreira vai se fortalecer na medida que a gente tiver uma inserção mais qualificada. E muitas das nossas ações aqui foram estruturadas visando esse objetivo. Por exemplo, nós entendemos a importância de um órgão central, mas nós entendemos que a construção de um órgão central, ele requer que haja um terreno fértil para que esse órgão central possa, de fato, cumprir suas funções e, no limite, potencializar o que a carreira veio a ser. Nós entendemos que, talvez, antes de criar um órgão central, seja necessário balizar, criar instrumentos que dêem segurança para a nossa situação. Hoje nós temos uma atuação que ela é muito frágil no sentido institucional e normativo. Nós também entendemos que é preciso pensar sobre questões como promoção, como encargos em comissão, formas de alocação. São questões que a gente está já lidando. E a gente precisa, de alguma forma, pensar em respostas para os problemas que estão surgindo. Não podemos fechar os olhos para as demandas que muitas vezes talvez não esteja ali no nosso cotidiano, mas que fazem parte da realidade de outros colegas que estão dispersos pelo Estado. Nós precisamos criar, assim como o Martim falou, nós passamos 3 anos no qual a carreira ficou muito suscetível às decisões que muitas vezes eram individuais, de pessoas que vieram com uma ideia de carreira, muitas vezes com uma ideia de do uso instrumental da carreira para um objetivo pessoal, ou que não estava diretamente ligado às questões da carreira, ou como ela foi concebida. E o que nós entendemos é que criar um arcabouço normativo que garanta que as nossas alocações, que a nossa progressão, que a forma de distribuição dos membros da carreira pelo Estado seja feita de uma forma, não por decisões meramente pessoais de quem está da nossa chefia imediata, mas que isso responda a uma visão da nossa carreira, a forma que a gente vê que a carreira pode se inserir no Estado. E é para isso que a gente quer trabalhar. Eu também queria aqui apontar que a gente vai insistir um pouco, talvez, nesse debate, sobre a questão da inserção. Porque para nós é uma pauta muito cara. A forma como nós somos inseridos hoje no Estado, ela tem suas fragilidades, e a gente entende que para a gente cumprir para a gente atingir a nossa missão de que a carreira agregue valor às políticas públicas, em alguma medida nós precisamos estar